Olá! No vídeo de hoje eu gostaria de trazer mais uma subcamada do tema que a gente já vem abordando por aqui, que é o eixo intestino-cérebro. Eu quero trazer aqui uma reflexão quanto às nuances dos nossos comportamentos, a forma como a gente pensa e reage ao mundo, a nossa saúde mental, né? Como que nosso estilo de vida, tudo isso está interligado e como que esses fatores afetam diretamente a nossa saúde e a nossa longevidade. A gente bem sabe que o nosso comportamento, a forma como a gente come, a forma como a gente pensa e se relaciona com relação à comida, né, à socialização, ao comer, morar, tudo isso está diretamente ligado com a forma como os nossos genes, a nossa saúde vai se desencadear. A gente tem três principais fases da nossa vida. A primeira delas é a infância, e a gente não tem muito controle, né, do que vai ser ofertado, como vai ser ofertado, como que vai ser a nossa experiência ali com o alimento, bem como o estilo de vida, a cultura em que a gente está inserido. Se vai ser um ambiente de escassez, de abundância, a forma como as pessoas vão lidar com essa situação e com a comida mesmo, né? Todas essas influências externas estão sendo absorvidas por nós de forma totalmente inconsciente. Nesse primeiro momento, na infância, a gente não faz muitas escolhas, né? O ambiente, o entorno, é que acaba moldando um pouco as nossas experiências e as nossas percepções com a alimentação, com o estilo de vida, né? Como um todo. Já ali pela adolescência, que é a segunda fase que a gente enfrenta, a gente já tem mais autonomias, a gente já consegue fazer mais escolhas, consegue ter mais percepção e consegue começar ali a ter também a nossa própria opinião. A gente já veio de um padrão alimentar, de um estilo de vida que foi apresentado pra gente ali na primeira infância. E aí, nesse segundo momento da adolescência, a gente começa a bater de frente com algumas outras realidades. A gente começa a socializar com outras pessoas e começa a ter acesso a outros estilos de vida, a outras percepções e também a ter influência do meio externo, para além da família. Na adolescência também, que a gente começa a se importar com o nosso corpo, com a nossa aparência, ali já começa uma preocupação em querer mudar em algumas pessoas, começa também a ter algumas situações talvez de bullying, né, de exclusão por conta ali da sua aparência. Então a forma como tudo isso é conduzido, né, a forma como tudo isso acontece e o acolhimento que a gente tem da nossa família, enfim, todos esses nuances são importantes demais no que vai ser gerado depois de padrão de comportamento alimentar na fase adulta. Então veja, num cenário onde desde a infância você é incentivado a comer de forma saudável, onde desde criança você consegue identificar que as pessoas elas têm uma preocupação em se nutrir para além de se encher, né? Então, todos esses fatores contribuem para quem você vai se tornar. Se você vai estar dentro de um meio onde as pessoas têm o hábito de beber, como é que é esse comportamento, né? Da bebida, do álcool, das drogas, principalmente ali na adolescência. Então, todas essas experiências que você vai estar vivenciando e formando o seu estilo de vida, tudo isso diz muito como é que vai ser a sua saúde. O fato de você vir de uma família de obesos, de hipertensos, de sedentários, isso não necessariamente dita a regra que você também será assim. Existe um estudo que a gente chama de epigenética que fala exatamente sobre isso. É a forma que o nosso corpo, os nossos genes, a nossa expressão genética se manifesta de acordo com o nosso estilo de vida. Isso é modificável, a gente consegue reprogramar os nossos genes e a nossa predisposição a desenvolver ou não doenças, independente do nosso fator genético. É muito interessante a gente correlacionar a epigenética com o que a gente chama de neuroplasticidade. O que seria isso? É a capacidade que o seu cérebro tem de lidar com mudanças,
de lidar com situações onde há uma mudança no padrão alimentar. Ele se adapta àquele novo estilo de vida, àquela nova forma de pensar e encarar a comida. Desta forma, a gente consegue mudar a forma de pensar, a forma de comer, nos relacionar com a comida e, por consequência, mudar a forma como o nosso organismo recebe essa comida. Tudo começa a se modificar. Você modifica o padrão do seu pensamento, o padrão das suas sensações, você modifica as suas papilas gustativas, você modifica a sua microbiota intestinal e, da mesma forma, os estímulos, os desejos, tudo isso começa a ser modificável de acordo com aquele novo padrão genético, alinhado ao seu estilo de vida novo. Então, resumidamente, você mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, ou seja, introduzindo novos hábitos, desta forma, tudo irá se modificar. A sua genética irá se adaptar ao seu novo estilo de vida. A forma como a gente pensa interfere diretamente na forma como a gente vai conseguir corresponder aos estímulos. Quer ver um exemplo disso? Mude a forma de pensar para o porquê eu não consigo emagrecer, por que eu não consigo praticar uma atividade física, para por que eu posso emagrecer, por que eu posso entrar na academia. Começa a trabalhar a forma como você pensa e tudo isso irá favorecer para novos hábitos estarem sendo introduzidos de forma mais leve. Quebrar hábitos ruins, antigos, requer que você tenha novas formas de encarar aqueles hábitos. Você precisa parar de ter medo de mudar, medo de como as pessoas vão lidar com essa sua nova versão, porque você está buscando saúde, você está buscando longevidade. Abandone crenças limitantes, crenças que limitam você de mudar. A primeira fase da mudança de estilo de vida acontece internamente. Você precisa querer. Você precisa estar diretamente ligado ao porquê você está fazendo isso. Qual o propósito de você desejar essa mudança? A sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Então, você estar bem com a necessidade de mudar e com as mudanças que estão vindo é extremamente importante. Alguém virar para você e falar sobre a necessidade de mudar é diferente de você internizar os propósitos do porquê você deseja mudar. Uma pessoa com um padrão de pensamento positivo, tendo um controle do estresse, um controle dos pensamentos sabotadores, acabam tendo mais predisposição para um estilo de vida saudável. São pessoas que estão mais abertas às mudanças que estão por vir, tanto da alimentação, tanto do estilo de vida com relação aos exercícios, a qualidade do seu sono, a qualidade dos seus pensamentos e a maneira como você vai passar a enxergar o alimento, não necessariamente só correlacionando ao prazer gustativo ou da sociabilidade, né? Mas também entendendo e sentindo prazer no se nutrir, no se cuidar. Além de pensar em caloria e macronutriente, é extremamente importante a gente pensar também nos nutrientes desse alimento. Na parte nutritiva, os fitonutrientes, os antioxidantes, enfim, tudo isso que é rico na natureza em abundância, que vão estar diretamente ligados na forma como a sua microbiota vai desenvolver. Inclusive no vídeo que eu falei sobre o eixo intestino-cérebro, eu falo sobre essa importância do estilo de vida e como que isso interfere no que entra e no que se produz no nosso organismo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, ter um aporte nutricional é extremamente importante para essa questão do fator de prevenção de doenças, principalmente neurotóxicos. Tá? Então, uma alimentação muito rica em processados, industrializados, tudo isso favorece para que a gente tenha um aumento de toxinas no nosso organismo. Pense sobre isso. Os nossos genes, eles não só vão determinar a forma como a gente processa esse alimento e o que vai acontecer com a nossa saúde a partir dali. Cada vez mais eu vejo pessoas consumindo muitos industrializados, processados, indo contra a nossa fisiologia natural. Nós não fomos programados geneticamente para digerir essa quantidade de aditivos químicos,
de adoçantes, de elementos químicos. O processo inflamatório, ele sai do controle, a gente começa a produzir substâncias químicas que são diretamente tóxicas para as nossas células e, por consequência, também acabam afetando a nossa saúde cognitiva, porque afeta diretamente a produção de vários neurônios, neurotransmissores e também desregula toda a nossa parte hormonal. Você não está fadado a ter determinada doença porque toda a sua família tem. A herança genética, ela determina a sua predisposição a desenvolver, o risco que você tem de desenvolver. Mas você tem o controle remoto disso. A epigenética, ela tá aí para poder explicar exatamente isso. O seu estilo de vida é quem vai determinar como que o seu gene vai se expressar. Se você vai ter genes ativos ou desligados daquela predisposição que você tem a desenvolver X doença, porque a sua família toda tem. Então, basicamente, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter em mente alguns pontos: alimentação, controle do estresse, relacionamentos, atividade física e sono. Você pode mudar as expressões dos seus genes e até mais de 70% dos seus genes, mudando apenas o seu estilo de vida e a forma de pensar e encarar a vida. Basicamente, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. É mais um ponto de muitos que a gente ainda vai conversar sobre tudo isso aqui, toda essa relação da nossa mente com o nosso intestino, com o nosso estilo de vida, porque, como eu sempre falo, está tudo interligado.